E aí, gente, beleza? Queria falar hoje um pouquinho sobre a questão das partículas, né? Na verdade é mais como é que eu vou dizer? É um cuidado que vocês têm que ter ao estudar partícula, tá? É o seguinte, todo vídeo que a gente fala de partícula, eu comento com vocês essa questão de, olha, uma partícula pode ter mais de uma função, então toma cuidado quando alguém fala, essa partícula é para isso, né? Partícula Ni, por exemplo, tem mais ou menos uns 12 usos, né? Vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu falo Rokujin okimasu, né? Acordar às 6 horas. Então esse Ni está indicando quando uma ação é feita, né? Num tempo específico. Agora eu chego assim e falo Tabe ni ikimasu. Esse Ni está indicando o propósito, eu vou para comer, né? É a finalidade da minha ação de ir. Se eu falar, deixa eu ver, falo assim, Kore o tomodachi ni agemasu. Eu vou dar isso para o meu amigo, né? Então é objeto indireto. Você está vendo? Eu falei só assim de cabeça, vieram 3, mas tem mais ou menos umas 12. Então, quando você pensar em partícula, não decora, é para isso, tá? Lembra que tem várias funções. E, como o título que vocês estão vendo aqui, desse vídeo, eu acho o seguinte, tem muita coisa na internet, muita coisa legal, tem canais, tem blogs, tem Instagrams, né, tem etc. Só que assim, vocês têm que tomar muito cuidado com essas, como é que eu vou dizer, as pessoas que criam regras genéricas, tá? Sendo que a língua, ela funciona de diversas formas, vai depender do contexto. Às vezes você tem uma regra gramatical que fala, tem que usar essa partícula aqui, mas na hora de falar, a pessoa quer enfatizar alguma coisa, aí muda a partícula. Tá? Então, toma muito cuidado com esses vídeos que a gente vê assim que o povo quer explicar uma coisa complexa em 2 minutos. Né? Por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu vi, assim, estava dando uma pesquisa na internet, e tem muita gente querendo explicar a diferença de A, partícula A, e da partícula H. Facinho, assim, como se fosse uma coisa simples, e não é. A partícula A ela é muito ligada à fala japonesa, alguns conceitos meio subjetivos. Tá? Então, eu queria até trazer para vocês, olha só isso aqui. Ó. Esse livro aqui, deixa eu ver se conseguem ver aí. Tá? Não sei se vai realmente dar para vocês lerem, mas ó, Waiga, as partículas gramaticais da língua japonesa, né? Foi escrito pelo Mukai Yuki, né? Que é o atual coordenador de língua japonesa da Universidade de Brasília. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que vocês possam imaginar. Ele explica muito bem essa relação, né? Da língua japonesa e do português. Isso aqui ele escreveu, vocês estão vendo, é um livro, gente, é um livro sobre a diferença de Waiga. Então não fica colocando na cabeça que é isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos hoje para ajudar, mas não dá para falar no vídeo explicar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Até marquei uma página aqui só para vocês verem, olha só. Cadê? Tem uma lista aqui, ó. Distinção do uso de Waiga. Vocês estão vendo? Isso aqui é distinção do uso, mas você pode trabalhar com outras questões, pode trabalhar com a questão mais semântico-cognitivo, semântico-sintático, então depende da situação que você vai usar. Mas só vou falar alguns aqui só para vocês terem noção, olha só. Quando o escopo é semântico, então o tópico da frase, anafórico ou genérico, frase de julgamento, uma preposição genérica, fatos universais, você usa o A. Quando você quer dar contraste, limitação, sentido negativo, o A. Seleção de um item da lista mental, H. Agora aqui a gente vai trabalhar com semântico-cognitivo, descrição neutra de fenômenos naturais, estados temporários, enunciada com base na percepção dos 5 sentidos ou constatação, descoberta, H. Estão vendo? Vocês acham que cada um desses tópicos aqui dá um vídeo de 1 hora, de meia hora. Então não dá para vocês pegarem e ficar procurando gente que vai explicar para vocês o Waiga em 1 minuto, porque são muitos fatores, tá? O que eu falo? Hoje, inclusive, estou fazendo esse vídeo porque de manhã
Teve um aluno meu que a gente estava conversando sobre isso, tá? Qual é o legal para você que está começando, ou já está intermediário, avançado assim? Decora quando tem que ser um ou outro. Porque se você for estudar todas as diferenças, aí você vai ter que ler esse livro bem, vai ter que estudar bem, não só ler o livro, vai ter que praticar, tem muita coisa que você pega pelo senso comum da língua, né? Mas quando você está começando, você vai ver que tem algumas estruturas que elas pedem o ga. Então, por exemplo, quando eu uso o suki, né? Suki desu, ou kirai desu, não é só o suki e o kirai. O arimasu, o imasu, esses 4 aqui, por exemplo, quando eles vão se juntar, né, com o objeto direto deles, é marcado pelo ga. Ah, mas você não falou que o objeto direto é marcado pelo o? Também, mas nesse caso aqui, essas palavras usam ga, então você tem que decorar. Tá vendo que às vezes uma regra genérica, ela atrapalha. É bom você ter uma noção do geral, mas se você colocar na sua cabeça que aquela regra é absoluta, aí você fica travado, porque a língua está o tempo todo mudando e dependendo da circunstância você tem que entender que não vai ser daquele jeito. Então, alguns exemplos. Tá? Você usa o suki. O suki ele vai marcar, né, aquilo que você gosta com ga. Por exemplo, eu gosto de gato. Nikogaski. Isso é uma regra, ok? Mas se eu colocar na negativa, vai para o a. Não gosto de gato. Neko wa suki janai. Ok? Mesma coisa com kirai. Né? Kirai é detestar, odiar. Então, eu detesto, sei lá, carne. Niku ga kirai. Usei o ga. Coloquei na negativa, vai para lá. Niku wa kirai. O arimasu e o imasu, no sentido de existir, quando eles indicam o que existe, o que tem, aquilo é marcado pelo ga. Né? Então, gakusei ga imasu. Tem os estudantes aqui. Né? Teburu ga arimasu. Tem uma mesa. Agora eu coloco para negativa, também vai para o a. Gakusei wa imasen. Não tem nenhum estudante aqui. Não tem estudante. Teburu wa arimasen. Não tem mesa. Tá? Então, a partir do momento que vocês forem pegando estruturas que elas pedem para você, ó, tem que ser o ga aqui, vai anotando, vai fazendo uma listinha, que vocês vão ver que vai ficar imensa. Mas é assim que tem que ser. Não adianta você querer uma regra que vai definir o a e o ga. Não existe isso. Beleza? Então é isso, gente. Tá faltando aí 20 dias para a viagem. Estou bem animado. Estou testando aqui alguns materiais. Vocês viram? Estou usando esse microfone aqui. Esse reflexo aqui dessa bolinha. É uma luz que eu comprei, mas tudo estou testando. Então ainda está bem amador, mas é para que em março eu possa realmente fazer uns vídeos bem legais para o site que eu vou fazer. Beleza? Então é isso. Vejo vocês semana que vem. Mata! Sempre quando eu aperto esse celular, ele demora para desligar. Aí fica eu filmando aqui com cara de bobo.